Olá, eu sou a Ana Schermack, do canal Pausa para um Café, e como é tradicional por aqui, todo Halloween nós temos que ter um vídeo especial sobre terror. E nada mais justo do que hoje fazer a tag As Faces do Horror. Vamos lá? Feliz Halloween! Uma das minhas datas preferidas, porque eu amo conteúdo de terror, e a quantidade de conteúdo de terror que a gente tem durante o mês de outubro é assim... sensacional. Então, a pessoa aqui que gosta de assistir filme, série, ler livro, enfim, gosta de um terrorzinho, fica o quê? Mais feliz em outubro, né? Não é à toa que eu criei este canal no mês de outubro, não é mesmo? Bem, hoje eu vou gravar pra vocês a tag The Faces of Horror Book Tag, as faces do horror. Book tag que eu vi no canal Pretty in Paper Cuts. Então, vamos lá, que tem algumas perguntas e eu vou adorar responder pra vocês. A primeira pergunta é: uma história de terror que te assustou ou perturbou você? Eu não costumo me assustar tanto com histórias de terror quando eu assisto elas, tipo filme, série, coisas assim. Geralmente o visual não me assusta. Enfim, salvo o jump scare, né, que vai assustar todo mundo, enfim, você vai levar aquele sustinho. Mas livro é algo que me assusta demais. Não sei se porque a minha imaginação é muito imaginativa e eu vou, sabe, doados à minha imaginação, vou sonhar depois. Mas eu acho que o livro que mais me assustou é o Iluminado. Mas eu acho que eu tenho uma relação com o Iluminado. Eu assisti o filme do Iluminado quando eu tinha 7 anos de idade. Assisti com a família e tudo mais, mas aquele filme me assustou muito, assim. Eu lembro que até hoje, naquela época eu já não gostava de deixar, tipo, ouvir o barulhinho do chuveiro pingando. Até hoje eu tenho pavor disso, eu tenho, tipo, um certo trauma. E aí, eu inventei de ler o Iluminado naquela vibe de tipo, nada me assusta, sou adolescente, sou incrível, de noite. E aí eu sonhava. E eu tinha sonhos muito vívidos. Eu sempre tive muitos sonhos muito vívidos. E eu sonhava demais que eu tava naquele hotel sendo perseguida por inúmeros fantasmas e enfim. O Iluminado é um desses livros que me assusta muito, que tipo, me deixou perturbada das ideias. Eu ficava pensando, e até hoje eu não me arrisco em reler o Iluminado. Eu li há uns anos atrás Doutor Sono pra fazer uma review pro Submarino. E foi tranquilo, assim, foi de boa. A primeira parte foi um tanto quanto assustadora. Foi um tanto quanto difícil ler, por causa de toda essa bagagem. Mas depois foi super tranquilo, assim. Depois foi tipo, beleza, de boa, obrigada, Stephen King. O Iluminado ainda é um livro que eu tenho, eu acho que alguns traumas de infância com ele, então ele é um pouco difícil pra mim. Segunda pergunta: uma história de terror que te deprimiu ou te fez chorar? Ele é considerado um livro de terror, um conto de terror, mas eu acho que o que me impacta e o que me deixa triste, o que me fez chorar lendo essa história é todo o poder histórico que ele tem e toda a parte feminista mesmo dessa história, e é o Papel de Parede Amarelo da Charlotte Perkins Gilman. Eu gosto muito desse conto. Muito. Mas ele, pra mim, é um livro muito difícil de se ler. É um conto difícil de se ler. Por quê? Charlotte Perkins Gilman é uma escritora genial. E nesse livro em específico, nesse conto em específico, né? Você pode encontrar ele no formato de livro, só ele separadinho. Ela vai falar sobre a histeria feminina e como ela era encarada. E como as mulheres eram tratadas com depressão, quando elas tinham algum problema psicológico, algum transtorno psicológico. E a gente vê uma série de machismos de uma época que ainda se repetem muitas vezes. Aquela personagem trancada, a reação dela com papel de parede é muito mais profundo e ele tem cargas de horror muito maiores quando se é uma mulher. Eu acho que ler o Papel de Parede Amarelo, quando se é um homem e é uma mulher, você vai ter experiências completamente diferentes. Ele vai ser mil vezes mais impactante para você que é uma mulher. Justamente por causa desse... porque ela tá conversando com a gente, sabe? Aquilo que aquela protagonista tá vivendo é algo que conversa muito com a mulher. Então, esse é o objetivo da Charlotte nesse texto. É conversar com a gente, é mostrar, é gritar sobre algo daquela época. Então, O Papel de Parede Amarelo é um livro de terror que me fez chorar. A próxima é uma história de terror que te fez sorrir. Eu poderia dizer Coraline. Por mais que Coraline tenha esse quê assustador, que ele tenha
uma vibe, né, de terror. Ele é um livro infantil, então ele não é completamente assustador. Ele tem ali essa pegada um pouco mais educativa do terror, o que, enfim, é terror, né? Terror tá aí pra educar a gente. Mas eu acho que o que me faz rir, sorrir com Coraline é toda a experiência da história. É toda essa forma que o Neil Gaiman tem de conversar com a gente sobre coragem durante um livro sobre terror. A forma com que ele fala sobre coragem nesse livro, sabe? Que é você ter medo, mas mesmo assim ir lá e fazer, sabe? Tipo, conseguir lidar com o seu medo. A forma com que Coraline conversa com a gente, eu acho que é fundamental. E Coraline é um livro que, se você tem medo de terror, ler livros de terror, você vai conseguir ler tranquilamente, porque ele, além de ser um livro focado para idades mais, né, infanto-juvenil, ele é um livro do Neil Gaiman que, assim, tipo, eu não preciso nem falar nada, você vai... É Neil Gaiman... Mas ele toca muito na gente, sabe? É uma história muito bonita. Então, mesmo sendo história de terror, mesmo tendo a outra mãe, mesmo tendo um outro mundo e você tendo medo em alguns momentos, ela é uma história que vai te abraçar e vai te mostrar como ser corajoso. A quarta é uma história de terror que te deixou com raiva. Eu acho que existem vários jeitos e tipos de raiva. Tem a raiva do isso aqui é uma bosta e eu não gostei desse livro, que a gente colocaria Caixa de Pássaros. Ai, gente, meu ódio por Caixa de Pássaros. E tem o raiva de, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu odeio esses personagens. Eu, tipo, quero lidar com isso aqui, sabe? Então eu acho que existem essas duas coisas. Na primeira parte ali, Caixa de Pássaros é, com certeza, o livro de terror que mais me deixou com raiva. Eu não gosto de Caixa de Pássaros. Eu não gosto de Caixa de Pássaros. O segundo, eu acho que é muito mais fácil eu ficar com raiva de histórias, enfim, de personagens específicos. Então, histórias, por exemplo, que são muito mais de fantasma em si. Tipo, sei lá, A Casa da Colina, coisas assim. Porque a gente tem personagens específicos que vão cometer coisas e você vai ficar assim, cara, pelo amor de Deus, é uma casa assombrada. Por que diabos você está aí dentro desta casa ainda, sabe? Então essas coisas me deixam com raiva. Sempre parece que as coisas de terror acontecem com alguém que nunca viu um filme de terror na vida. E essas coisas me dão raiva no livro. Mas eu nunca li um livro de terror que tenha me deixado extremamente com raiva. Talvez eu citaria até um quadrinho que eu não resenhei aqui. Eu gosto muito do mangaka, que é o Junji Ito, mas eu nunca falei de Tomi aqui porque ele é algo que me dá um pouco de raiva. Ele foi escrito mais no início da carreira do Junji Ito, então ele tem muita coisa ainda que hoje em dia a gente lê e se incomoda. Principalmente da forma com que a mulher é tratada nesse quadrinho. A violência contra a mulher e coisas assim. Então, geralmente, coisas que vão me irritar e que vão me deixar com raiva dentro de um livro de terror é a forma com que a violência é usada. Então, eu sempre tento também ir para horrores e terror escritos por mulheres, porque aí eu tenho, pelo menos, a menor possibilidade de ter raiva nesse sentido. Próximo, uma história de terror que é importante para você. Existem várias histórias de terror que são importantes para mim. Eu poderia citar O Chamado de Cthulhu, que foi o livro pelo qual foi o livro que me inspirou a escrever esse canal, começar o blog, enfim. Que foi depois de ler O Chamado do Cthulhu e ler H.P. Lovecraft que eu comecei a escrever na internet. Então é uma história que eu gosto pra caramba. A gente não pode esquecer que H.P. Lovecraft é racista e era um escritor racista, então a gente não vai passar pano pra isso aqui. Então acho importante a gente, mesmo falando, indicando O Chamado do Cthulhu, você lembrar que eu tô falando aqui de um escritor que é racista. Então eu acho que O Chamado de Cthulhu e um outro muito importante, Onde Cantam os Pássaros. É um livro que eu falo muito sobre ele, porque é um livro que, pra mim, ele é muito importante. É um livro que, quando eu li, eu acho que foi um dos primeiros livros que eu consegui visualizar a crise de pânico de alguém, sabe? Eu acho que foi um livro que eu consegui entender e ver o que era quando eu tive crise de pânico dentro de uma personagem. Então ele conversou muito bem comigo nesse sentido. E é um livro que é muito importante pra mim, é um livro que eu gosto muito nesse
ponto, assim. Próximo é uma história não horror que você considera horror. Todos os livros de true crime são histórias de horror. Infelizmente, histórias de horror reais. É triste, é uma triste verdade, mas é isso, né? A gente, infelizmente, tem muita coisa por aí que são grandes histórias de horror, mas são reais. Eu acho que se eu fosse citar um livro que não fosse true crime, mas que não é horror, mas que eu considero horror, eu acho que seria O Conto de Aia. Algumas distopias, pra mim, é muito forte. E eu fico com mais medo do que certas histórias de horror. Pra mim, é muito mais fácil ler um livro de fantasmas e lidar com os mortos do que lidar com distopias e ver, sei lá, governos fundamentalistas e pensar que aquilo pode ser real. E que muitas vezes a gente flerta muito com esse tipo de governo, sabe? Então, eu acho que esse tipo de livro é muito mais terror pra mim do que qualquer outro livro. Chegamos ao fim do nosso vídeo especial de Halloween. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E a gente se vê ainda nessa semana com mais vídeo, mais resenha, mais conteúdo pra você. Então, um beijo grande e até a próxima. Tchau!